Salve, salve, Gutinhos e Gutinhas! Eu sou o João Ricardo Reis e tô aqui para curtir com você o nosso podcast, o Gutinho Cast, o podcast do Colégio São José. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Ó, não esquece, hein? A gente tá em todas as plataformas digitais, você tem que estar com a gente. YouTube, Spotify. Então, ó, aciona lá, além de nos seguir, Instagram, você vai ver todas as nossas redes sociais. Aciona o sininho aí, para que você possa participar, para que você possa curtir e além de poder estar conosco nos assistindo, mandando ideias, você vai receber o meu e-mail aí também. Você pode me mandar ideia. João, eu quero ver esse professor. João, eu quero ver esse funcionário. João, eu quero ver esse aluno. Ó, eu quero participar, quero ser entrevistado. Quero ser entrevistado e também dar entrevista. Você pode participar, porque o Gutinho Cast é de toda a comunidade agustiniana. Hoje eu estou muito feliz aqui, estou tendo a honra de receber aqui um grande artista, Paulo Arnaldo, um aluno do colégio do terceiro ano. Tá indo embora, né, Paulo? Então. Tá indo embora, tá aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Fala um pouquinho aí, um oi pra galera. Muito obrigado. Olá a todos que estão assistindo. Muito obrigado, João Ricardo, pelo convite. Eu que agradeço você estar aqui, meu pela amigo. organização do podcast e tudo mais. Muito obrigado. E, bom, hoje é dia de colação de grau. É o final realmente da trajetória do colégio. Acabando mesmo, né, Paulo? E é o final mesmo. Assim, a última semana de compromissos relacionados ao colégio, né? E depois de tanto tempo aqui, é um momento interessante, assim. Você entrou no colégio bem novinho? Eu entrei com 5 anos. Rapaz, é uma história muito grande, né? Tem um tempo. É, show de bola. Eu vou pedir para você contar um pouquinho aqui para nós. Vou só apresentar os nossos outros convidados aqui. O meu amigo Vitor, que Tudo bem, João? um cara muito importante na pastoral do colégio. A Carol. Eu queria que vocês contassem aqui um pouquinho da história de vocês na escola, mas já quero agradecer a presença de vocês. Obrigado pela oportunidade de vocês estarem aqui, né, pelo carinho, por acreditar nesse nosso projeto. Eu tenho certeza que esse projeto aqui vai muito longe, viu? Porque a gente tem um propósito realmente de levar para essa nossa meninada aí um pouco de comunicação, um pouco de conhecimento, né? Eu tenho certeza que vocês estão fazendo um trabalho incrível e tem gente do colégio que ainda não conhece, né? Então a gente vai falar mais um pouco disso aqui, tá? Fiquem à vontade para participar conosco do jeito que quiserem, viu? Obrigado mesmo pela presença de vocês. A gente que agradece, né? A gente agradece por estar aqui, por esse convite, né? Eu acho que é uma grande iniciativa do colégio ter um podcast em si, né? E contar um pouco da pastoral, das atividades pastorais, da função dela no colégio também. Eu fico muito feliz de falar de tudo isso. Show de bola. Carol? E um nome muito legal, né? Gostou do Gutinho, gente? Ficou Ficou legal? Ó, e olha o nosso Gutinho, como ele ficou fofo, Ficou né? demais. O nosso mascote. Ficou muito legal. Eu queria demais que a gente tivesse essa pegada, porque assim, como é que surgiu isso, né? Eu tive essa ideia doida, né, maluca, mas assim que as coisas acontecem. Eu tive, há uns 8 anos atrás, eu tive um programa de entrevista, era um talk show. Chamava Giants Chat. Então eu entrevistava empresários de Rio Preto, pessoas que, de alguma forma, se sobressaíram nos seus negócios, venceram com seus negócios, era muito legal. E aí depois aquela TV, que era uma TV digital, acabou encerrando as atividades e eu fiquei com esse projeto aí, né, adormecido. Quando eu vim para o colégio, eu falei, puxa vida, eu acho que a gente podia fazer um podcast do colégio. E aí o Frei Maciel topou na hora, o Ricardo, nosso coordenador, topou na hora, o Jesus topou na hora, e o Alaor topou na hora, e todo mundo topou, e a gente está aqui, né? Então o projeto começou e está nascendo agora, e eu tenho certeza que vai ser uma coisa muito legal. Viu? Obrigado mesmo por vocês estarem aqui. É incrível porque também o colégio tem bastante peças ali, né? Colaboradores, alunos que tenho certeza que vão colaborar muito com tudo isso que está acontecendo. Pois é, cara. O próprio Paulo. Eu tô ficando muito animado. Então... Ó, o Paulo está sendo aqui o primeiro aluno, né, do terceiro que está vindo falar conosco. E o Paulo, você foi muito solicitado aqui, viu? Que legal. Nós mandamos uma pesquisa, né, para os nossos alunos aí, para que pudessem sugerir temas, sugerir pessoas. O Vitão foi pedido, você foi pedido, aí o Vitão falou, eu tenho que levar a Carol, porque a Carol sabe muita coisa. E aí a Carol tá aqui também. Paulo, conta um pouquinho pra gente, cara. Você é um baita de um músico, né? Para quem não sabe, conta pra nós. Você tá começando aqui a me falar que você entrou no colégio com 5 anos. Você tá com quanto agora? Eu tô com 17. 17 anos. Então, uma vida toda aí no São José, né? Sim. E a música? Como é que é a música na tua vida? Conta aí pra nós. Olha,
É uma história tão longa quanto, se não um pouco mais longa do que a história no colégio. Começou com o violino. Na verdade, Violino. começa com os meus pais, mas assim, a música comigo começou com os meus 3 para 4 anos. Eu comecei a estudar violino e não sei muito o porquê. Assim, meu pai me levou um dia, a memória que eu tenho é que a gente foi numa loja de instrumentos, ele chegou, né, se eu tinha interesse em alguma coisa. Não sei por que eu olhei pro violino, achei interessante. Falei, nossa, violino, legal. E nessa eu fiquei até os meus 10 anos. E ali dos 10 para os 11 eu estudei um pouco de saxofone, mas não foi muito para frente nenhum dos dois, porque ali em 2020 eu comecei a ter um interesse pelo piano. Começou tendo contato com o repertório de piano na internet, assistindo vídeo. E meu pai tinha um piano digital em casa, eu fui vendo, sabia ler partitura por conta do violino, e aos poucos foi se tornando algo mais interessante. E chegou no ponto que eu não conseguia mais conciliar todos os instrumentos, porque dá muito trabalho. E ali em 2022 eu já estava só dedicado ao piano Ao mesmo. piano. Então É. você toca violino e toca piano. É, E mais alguma coisa. um pouco. O que você toca mais? Um pouco de saxofone. Caramba, é muito lindo, né, saxofone. Saxofone é um- Ô, gente, Eu mas é o gosto. seguinte, ó, você que tá em casa. Bom, você deve conhecer o Paulo Arnaldo, porque o Paulo Arnaldo é o aluno mais famoso do colégio, né? Vamos combinar que o Paulo Arnaldo é famoso, né? Mas eu vou contar um pouquinho pra vocês. O Paulo Arnaldo é filho dos maiores músicos que eu já conheci nessa cidade. O Fred, ó, beijo pra você, Fred, que é o pai do Paulo Arnaldo, é um dos maiores instrumentistas do Brasil, eu não tenho dúvida disso. Conheço seu pai há muitos anos. E a mãe dele, que é a Fabiana, é a melhor cantora que eu já vi. Gente, quando a Fabiana cantava na banda à noite, eu ficava vendo assim, eu era jovem. E quando ela era que cantava, eu ficava vendo assim, ó, babando. Eu parava na frente, já contei isso pra sua mãe e pro seu pai várias vezes. Eu falava, meu Deus, como é que pode ser tão perfeito assim? Então imagina a genética que veio pra esse moço, né? O pai e a mãe. E o Fred, por sua vez, seu pai toca tudo, né? Sim. Seu pai é um multi-instrumentista, é uma coisa assim impressionante, impressionante. Então é muito legal a gente ver, porque os nossos filhos, eles têm que ser melhores que a gente, Paulo. Então, assim, eu não tenho dúvida que você juntou o que tinha de bom nos dois e virou um fenômeno. Obrigado. Né? Mas eu vou parar de falar aqui, porque eu quero que mostre um pouquinho do vídeo dele. A hora que esse vídeo estiver no ar aí, me conta, Denilda, para eu poder ficar quietinho aqui, porque eu quero ver esse vídeo, assim, sem eu ter que falar no fundo. Obrigado. Pode ser? Bora lá? Coloca o vídeo então para nós, primeiro. Sensacional! Onde é que foi essa apresentação, Paulo? Olha, isso foi uma gravação que eu fiz para me inscrever num concurso aqui que aconteceu em São Paulo, mas é uma gravação que assim dá para ser usada em vários momentos, né? Foi gravado em um curso que eu participei na Polônia, em Radiowice, que é uma cidade que tem um palácio, um centro cultural muito legal. E todo ano eles fazem um curso de masterclasses organizado pelo Instituto Chopin, lá na Polônia. E com vários professores, com grandes pianistas que foram premiados no concurso Chopin, que é o maior concurso, assim, como se fosse a Copa do Mundo do piano. Que legal! E com professores que foram premiados nesse concurso, com professores de universidades de lá. Então tinha um professor que dá aula em Madrid, outro dá aula em Colônia. E foi uma experiência, assim, muito, muito, muito boa. E isso foi gravado num dos pianos que estavam disponíveis lá. Assim, o material que se tem de piano é Sensacional. muito fora da curva. E a Polônia, então, é o ápice, assim, disso. Olha, eu acho que pelo Instituto Chopin, pelo trabalho que eles fazem, é forte candidato assim, a ser um ponto de maior destaque no mundo do piano mesmo.
Caramba, que legal, né? Legal mesmo. Imagina a emoção de você poder estar num lugar desse, né? E você já foi para outros lugares tocar também, né? Conta aí pra gente. Nessa viagem, eu também conheci alguns professores na Alemanha, conheci um professor em Paris e estudando aí as possibilidades para o futuro, quem sabe, mas já tendo um contato com eles, tendo opiniões, e foi uma experiência assim muito, muito diferente, muito enriquecedora. E que mais que eu posso dizer? Lá na Polônia, os pianos, tem até algumas fotos que eu selecionei dos pianos, tanto pianos antigos, pianos assim do século XIX, pianos da época de Chopin, das marcas que ele tocava, que ele tinha contato. Lá a gente visitou o lugar que ele nasceu, em Żelazowa Wola, que é uma vilinha assim próximo a Varsóvia, que é onde ele nasceu, tem a mesma casa. Então é muito, muito, muito legal. Que legal. E você que está acompanhando a gente pelo Spotify, você vai ter que ir lá no YouTube para você poder ver as fotos do Paulo Arnaldo e também poder ver, né, o que você ouviu aí da pequena performance dele no piano. Ô Paulo, você vai ter que em algum momento fazer uma apresentação ao vivo para nós. Já já, vou contar para vocês aqui. Então, já já a gente vai empolgar, Carol, com esse Gutinho Cast aqui. Aí nós vamos trazer para mostrar ao vivo. Né? Vamos trazer um Nossa, instrumento. Seria bom, Ah, né? não seria legal? Seria legal demais. Nós vamos crescer isso aí. Você vem tocar para nós, Paulo? Eu venho. Você vem? Se rolar o convite. Ei, então tá bom. O Paulo, Estarei aqui. me conta uma coisa. O seu pai me contou esses tempos atrás que você estava indo para São Paulo com frequência também. O que era lá? Era um estudo também? Como é que funciona isso? Hoje eu estou tendo aula com um professor lá em São Paulo, com o Luiz Guilherme Pozzi. E eu acabo indo 1 ou 2 vezes por mês. E no restante das semanas a gente costuma fazer online. Mas sempre que possível estou indo lá, porque esse contato é muito importante e é muito diferente, assim, as oportunidades que você tem lá, né? Mas você ainda tem o que aprender, Paulo? Muito, Hã? muito, muito, muito. Ainda tem o que aprender? Se a gente Muito. vê você tocar, a gente não consegue pra imaginar mim, que você né, tem a o que gente aprender, não. não tem mais Não, Né, mas Vitão? é interminável. Que legal. Não tem fim. E escuta, e para o futuro da sua carreira profissional, você vai escolher a música? Como é que é isso aí agora? Olha, pretendo sim. É? Eu estou prestando agora os vestibulares, tanto da USP quanto da Unesp, para piano, os dois, né? O curso de música com habilitação em piano. E vamos ver o que acontece nos próximos anos. Ô Paulo, a hora que você ficar bem famoso, você promete que você não esquece de nós? Hã? visitar o colégio. Você vem visitar o colégio, manda um tchauzinho lá, ô Gutinho Cast, eu fui lá, você promete pra nós? Prometo. Ah, que legal, obrigado. Carol, Vitão, conta um pouquinho aí, né, vocês que estão envolvidos com o colégio, como é que é a história de vocês? Quem vai começar? Vamos lá. Eu começo. Boa, Carol. Mais fácil começar pela Carol. Vai mesmo. lá, Carol. Eu começo. A gente está envolvido, eu e o Vitor estamos envolvidos juntos na pastoral do colégio, né? Um dos aspectos do colégio é o aspecto evangelizador, né? E com o carisma agostiniano, né? O carisma agostiniano ele tem tudo a ver com o público do colégio, que é um público adolescente, jovem, né? Porque é um momento de busca muito intensa na vida, né? O jovem, o adolescente, ele busca algo com uma intensidade que às vezes aparece pra gente até incontrolável, né? É muito forte. Coração em chamas. Em chamas, exatamente. Não tem nada que simbolize melhor do que esse coração em chamas, né? Olha lá o nosso coração que é do nosso que o Gutinho Gutinho. Ó. tá aí com esse coração em chamas. E né? como O coração inquieto. Isso, como Isso, dizia coração ele, né? O inquieto. coração inquieto. Isso é incrível, né? Arrepia só da gente pensar. Então é um lugar assim que a gente encontra essa busca, né, dessa fase da vida que busca ir por algo que não se sabe muito bem o que é e que a gente sabe que Santo Agostinho encontrou em Jesus, né? Então, como pastoral, a nossa missão é fazer com que esse encontro aconteça. Que trabalho Fazer lindo, né? essa busca alcançar quem está sendo buscado de fato, né? A gente acredita muito nisso. E a gente começou, eu e Vitor trabalhamos juntos no primeiro encontro lá no colégio, que foi o Inquietude, que foi um encontro, nosso objetivo era um encontro de jovens. Mas foi se moldando ali numa situação de um encontro de adolescentes. Então foi ali 6º, 7º ano, 8º, no Até o 9º ali a máximo, gente né? tentou. Até o 9º, tinha um ou outro do 9º.
E as inscrições, assim, a gente estabeleceu 100 inscrições e foi meia hora de inscrição. Foi Que absurdo. legal, Né? A galera jogando o papelzinho ali Por baixo da pela porta. pela porta do Luiz Fernando, né? Ali da Pastoral na época. Que Então legal. foi muito legal, né? A experiência foi muito boa. A gente viu que realmente a gente estava no caminho certo, né? E aí teve inquietude, outra inquietude, mas e esse grupo de jovens que não chega, né? Porque por enquanto estava de adolescente, ali 11, 12 anos. E agora? Então, vamos pro Veritas. E aí o Vitor fala. Veritas pra gente foi muito significativo, né? Tanto Inquietude quanto o Veritas pra gente, acho que tanto pra mim quanto pra Carol, os nossos queridos ali, né? Não que os outros movimentos, as peças da pastoral que não se encaixem, né? Nós trabalhamos com a questão da catequese no colégio, temos o grupo das mães mônicas também, né? Das mães que rezam pelos filhos. Então, são divididas pelos grupos ali, que é um movimento muito bacana, que a Carol também está à frente. Além disso, nós temos os eventos que nós costumamos fazer, né, no colégio, e tudo isso, essa expansão da pastoral que nós temos feito nos últimos anos, culminou no Veritas. O Veritas, pra gente, era uma coisa que já estava no coração do Frei Maciel, né? O Frei Maciel porque queria o bendito do grupo de jovens. Frei Maciel, ó, um beijo. beijo, Frei Que saudade do senhor, Frei Maciel. Que líder, né? Que líder. homem incrível ele. Aliás, é graças a ele que a gente tá aqui, gente. Ele é que na Exatamente. hora topou. Desculpa, te cortei. Vamos lá. Não, fique em paz. E é de fato, porque ele incentiva bastante os projetos. E o Veritas em si, quando a gente começou a montar o Veritas, estava eu, ele, a Viviane, nós começamos a arquitetar e fomos pensando isso junto. Lembro até hoje ele falando assim, estou começando a gostar de tudo isso. Que legal, né? E quando a gente fez o encontro, decidiu fazer num lugar fora do colégio, fora do ambiente escolar, porque no Inquietude nós trabalhamos com a ideia do quê? Que ficou o encontro mais para sextos e sétimos anos, e os oitavos e os nonos, eles servem, né? Os alunos, eles ajudam a trabalhar, a montar o retiro. Ficou para trabalhar a inquietude no coração, mas no sentido afetivo, né? Então, aquela parte da sensibilização, que é um período difícil para o aluno. E quando o colégio visa essa questão da formação integral, né, a gente precisa pensar tanto nessa parte afetiva, tanto nessa parte que o aluno fica um tanto perdido. O que eu sou agora? Eu sou adolescente? Eu sou criança ainda? E ele está nessa fase de transição. E aí onde entra a espiritualidade agostiniana, porque esse encontro com Deus, esse encontro com a verdade, faz com que essas mudanças elas sejam mais suaves e de fácil compreensão. E que Deus auxilia isso nessa parte, né? E no Inquietude a gente conseguiu isso muito bem. Porque a gente vê os frutos tanto no oitavo quanto no nono ano, essas crianças tomando a frente de pregações, preparar momentos de oração. Eu posso dizer assim, eu peguei acho que no microfone no último Inquietude, neste ano, uma vez só. Pouquíssimo. Uma vez só, que foi só para falar um pouquinho ali no final, né? O restante foi tudo para dar recado e orientar. O restante foi tudo feito por eles. Que legal. E uma coisa que começou lá com a Carol, com o Douglas e tudo mais, resultou nisso. Agora, no Veritas, é o encontro mais sério. Então a gente sai daquele movimento que o Inquietude é todo agitado, né? Tudo mais expansivo. No Veritas, não. A gente faz com que o aluno se depare com a verdade que tem dentro do coração dele. O que ele é como pessoa e como que Deus encontra essa pessoa no coração dele, né? Então, esse encontro com a verdade que é muito significativo no Veritas. Então, eu não posso contar o que acontece porque é um tanto quanto sigiloso. Segura para que tem que participar, galera. Exatamente, tem que participar. Eu não posso contar diretamente, mas fazer com que ele se encontre dentro da espiritualidade agostiniana é fazer o mesmo movimento que Santo Agostinho fez, de olhar para dentro do seu interior e aquilo que ele, na verdade, está buscando fora está dentro. E aí onde ele diz, né, dentro do interior habita a verdade. E ele se depara com essa verdade. Então isso é incrível. E ver a mudança a partir dali, né, Carol? Sim. Ver essa mudança é muito significativa para nós. E o Veritas tem esse aspecto que é mais maduro. Ele exige mais maturidade. É um enfrentamento, olhar para si mesmo. E reconhecer aí qual é a verdade que você carrega hoje, né? E dentro disso que você é hoje, cadê Deus? Porque ele está dentro de nós, né? Essa é a máxima agostiniana. A interioridade é uma das máximas agostinianas. Sim. Então a gente precisa
mostrar esse caminho, né? Tudo bem, você passou aí esse tempo todo muito inquieto, muito agitado, buscando fora, né? O adolescente, ele quer usar o terço, ele quer usar a camiseta, ele quer usar o colar, ele quer simbolizar isso de alguma forma, mas aí a gente traz pro Veritas que, calma, vamos olhar com carinho. Vamos olhar com carinho porque Deus está aí. E a gente vai te mostrar que tá aí. Acredita, vem com a gente no processo. Trabalho lindo. O João Pedro fez, né? Ficou super feliz e aí quis trabalhar e ficou super empenhado. Você chegou a participar, Paulo? Não participei. Não? O Paulo não chegou a participar. Mas, tipo assim, a gente tem. Como era uma coisa muito nova, então a galera que, tipo assim, pô, tem a galera no estado do Paulo ali que tava preocupada mais com o vestibular, né? Então era uma Foco coisa nova que total no ninguém sabia vestibular. que queria acontecer, né? Então, Foi só o primeiro ano, né? esse foi só o primeiro ano. É verdade. E pra gente, assim, é um momento em que o adolescente está vivendo essa fase, né? Pô, preparação pro vestibular, né? E a escola em si, eu acho que o nosso colégio, ele trata isso de maneira muito diferente, porque a gente vê o restante das escolas trabalhando o quê? Fala assim, pô, você tem que prestar um vestibular, você tem que prestar um vestibular, você tem que passar, você tem que passar, você tem que passar. Você vale o quê? Você vale a sua nota, você vale a faculdade que você passou, você vale... E não é isso que te define, né? E quando a verdade traz isso, quando a gente fala desse encontro com a verdade, é você olhar para tudo isso e conseguir se orientar no meio de tudo isso, se conhecer no meio de tudo isso, porque Deus vai te dando caminho, né? Mas é um encontro incrível mesmo. Eu tiro assim, valeu todo o desgaste, né, cara? Valeu todo o desgaste. A gente pediu auxílio para 2 grupos de jovens, que no caso são grupos de jovens agostinianos que nos ajudaram, que foi o Kairos e o Jussan, né? O Kairos da paróquia Santa Rita e o Jussan da paróquia Santa Mônica, que nos ajudaram também, e a gente fez um encontro incrível. Estamos ansiosos aí pro Veritas 2026. E esse movimento só vai crescer, né? Só vai crescer, com certeza. Eu não tenho dúvida, eu achei maravilhoso, incrível. E assim, fiquei muito feliz por isso. O João Pedro fez, e aí no próximo, pai, agora eu vou trabalhar. E aí você tem que comprar para mim, pai, um balde, um pano, e você tem que comprar para mim uma vassoura. Aí eu falei, cara, que bênção! Que bênção! O João Pedro vai lavar um banheiro, né? Ele vai trabalhar de verdade, meu filho! Maravilhoso! E foi super incrível essa experiência, né? Porque a vida que eles vivem hoje, né? Os nossos filhos, graças a Deus, a nossa condição, é uma vida muito de tranquilidade, né? De muito conforto. Sim. Então, poder servir de alguma forma, cuidando do bem-estar das pessoas, né? Que é isso que eu enxergo, né? Quando a gente vai trabalhar numa limpeza, numa faxina, você está cuidando do bem-estar das pessoas que estão ali, né? E isso é tão importante para esse jovem, né? Isso vai marcar ele para sempre, né? Eu fiquei muito feliz mesmo, assim, tô dando esse feedback para vocês que eu adorei, e ele foi super empolgado para essa função. Legal. Né? É uma coisa que ele não faria em casa, viu, Paulo? Não faria de jeito nenhum. Mas a reclamação é geral, viu? A Em reclamação. casa não faz, como é que faz aí com vocês? O que Maravilhoso. vocês estão fazendo pra fazer? É isso, eu achei maravilhoso. Eu acho engraçado também, principalmente isso começou no meio do Inquietude, que os alunos em si eles se cobram, né, dessa questão de representatividade. Porque, então, quando eu tô ali fora, na sexta-feira que acontece a Inquietude, e você passa e tem um aluno que fala, escapa um palavrão ou outro, ele fala assim, nossa, nem parece que saiu da Inquietude agora. Eles brincam entre si, né? E eu acho que essa formação moral, assim, né, e eu não tô falando uma formação engessada, mas uma formação moral, tipo assim, pô, eu preciso prestar atenção nos meus atos, na pessoa que eu sou agora. Eu acho que isso contribui demais lá com a gente, né? E o fato de servir o outro foi uma testemunha, assim, começou muito com a Carol preparou um grupo ali bem específico. E eu ressalto um menino aqui, só não vou falar o nome para não expor, mas ele serviu no Inquietude, no último Inquietude, e ele ficou do meu lado, né? Ele ficou do meu lado, ele basicamente foi meu braço direito. Ele entrou, tipo assim, de última hora, mas ele foi meu braço direito. Ele falou assim, eu pedia tal coisa para ele, falou assim, faz tal coisa. Ele ia lá, corria, fazia, faz tal coisa. Ele fazia bastante. Quando chegou no final, né? Todo mundo tinha ido embora, acabou a Inquietude, eu fiquei arrumando as coisas ali, guardando aquele cansaço que bate, né? E ele ficou esperando a mãe dele comigo na sala. E ele pegou olhando pra mãozinha dele, assim, né? E a mãozinha dele deu calo.
né? A mãozinha dele deu carro porque ele pegou peso, pegou coisa assim, tipo assim, junto Pôs a comigo. mão na massa mesmo. Pôs a mão na massa mesmo. E detalhe, ele não ficou ali dentro do plenário, né? É onde estava acontecendo as palestras. Não, ele serviu do lado de fora, preparava ambiente, ajudava na organização. Falou assim, ó, é hora da comunidade X tomar banho e tal. E aí, ele sentado ali fora, olhando, né, junto comigo, assim, depois eu ajeitando a salinha, já era em torno de umas 7:30 da noite do domingo ali no colégio. Ele olhou assim pra mãozinha dele cheio de calo e falou assim, tá doendo, João? Eu perguntei pra ele. Ele falou assim, tá doendo. Aí ele pegou e falou assim, mas não é por mim, né, Vitor? E o fato dele ter dito aquilo, pra mim, eu falei assim, aqui já valeu muito a pena. Eu falei assim, pra mim já tinha mudado Que tudo. Então, o maravilhoso. servir, né, deles nesse processo é muito importante. É porque te coloca em parceria com a sua comunidade, né? Que é o outro pilar do carisma, que é a comunidade. A gente se encontra com Deus não só para se encontrar com Deus, estamos aqui, precisamos mostrar isso no serviço, né? No serviço ao outro, no serviço à igreja. Então, conforme eles vão vivendo em comunidade, né? E são nossa comunidade também, porque São. isso nos constitui também, né? A gente vai vendo essa evolução. Esse primeiro momento, ele é muito... Esse momento de encontro, né? O Inquietude, o Veritas, ele tem muito afeto envolvido. Tem muito choro, tem muita emoção. E aí, no dia a dia, a coisa vai ficando um pouco mais escassa, vai ficando mais difícil, já não arrepia mais, o coração não bate tão forte, né? Só que aí a gente traz para essa realidade. Você vai encontrar o Senhor, sim, através do seu serviço, através da sua ajuda ao outro, né? E eles vão se ajudando em comunidade. Não, cara, faz lá. Nossa, mas você vai fazer isso. Nossa, mas isso não tá certo, né? Ajuda a constituir a integralidade do ser humano, que é tão agostiniana, que a gente acredita tanto ali no colégio, investe tanto nisso, né? Sensacional, gente. Parabéns, que trabalho incrível, viu? Eu já gostava de vocês, agora eu gosto mais ainda, né? Entendendo um pouco Que mais, bom. não é legal, Paulo? Muito, né? Muito. É muito, assim, dá muito orgulho pra gente saber que a gente está numa escola com essa solidez de filosofia, né? São quase 80 anos trabalhando uma filosofia incansável, né, com Santo Agostinho. E isso é uma coisa, eu vi o Frei Maciel falando o ano passado, na missa de formatura, que ele disse que continuaríamos fazendo este trabalho, gostem ou não as pessoas e os pais. Me Então, lembro assim, disso isso é também. muito forte, né? Na Muito forte convicção de que realmente essa filosofia agostiniana é que muda a nossa vida. Então, parabéns, viu? Vocês são heróis, missionários realmente nesse trabalho. Contem comigo, contem com o Gutinho Cast, tá? Com Que Pra bom. gente divulgar, pra gente trazer essas novidades, viu? O nosso papo foi incrível, a hora voou, né? Paulo, olha, muito obrigado por você ter vindo, viu? Muito obrigado. Eu espero realmente que você tenha muito sucesso. Você é um gênio musical, tá? A gente tem muita admiração por você. É muito legal perceber que o colégio comprou essa solidariedade, não só uma solidariedade, comprou o colégio ser assim um fã-clube do Paulo Arnaldo, né? Você ajudou muito Obrigado. o colégio em algumas Legal. coisas e mais ainda, né? Você participar, sempre pronto a participar e contribuir. Eu não tenho dúvida que daqui uns 5 anos, daqui uns 10 anos, eu vou ficar famoso falando, ah lá, o Paulo Arnaldo foi lá no Gutinho Cast comigo. Porque você já vai estar, Obrigado. o melhor pianista por aí. Posso Viu? só puxar um gancho? Claro, Queria cara. destacar que todo o apoio que o colégio dá. Destacar também como é diferente, como é importante essa formação integral do colégio, não só, como o Vitor tinha falado, o aluno como uma nota de vestibular, né? Como tem uma atenção maior a tudo que envolve a pessoa do aluno. E também destacar como o colégio apoiou, por exemplo, três, na verdade, recitais que foram feitos. 3 recitais solos e um recital de piano e cello. Então, foi um apoio muito grande do colégio, também nessa parte cultural, né? Além do show de talentos, por exemplo, que acontece todo ano. E esse apoio aos recitais foi algo muito, muito importante e algo que eu vou sempre agradecer. Cara, eu que agradeço você estar aqui. Muito sucesso, viu? Dá um Obrigado. beijão lá no seu pai, na sua mãe, na sua irmã. Eu sou muito fã de vocês, essa família linda Obrigado. que vocês têm, tá? Que você tenha um caminho iluminado por Deus,
né, nessa tua nova Muito trajetória. E vai contando pra gente. Você vai embora do colégio, mas você jamais vai deixar de ser um agostiniano. Sim, Verdade. Né? com certeza. E você tem que voltar para contar essas coisas para nós. Fala Sim. aí as suas palavras finais, porque nós estamos acabando com esse nosso podcast aqui. Precisava de mais tempo, né, gente? Precisava. Olha só como voa. Hã? Bom, queria agradecer mais uma vez, João Ricardo, pelo convite, pela Eu que oportunidade. agradeço você estar aqui. Agradecer o Vitor e a Carol pelo bate-papo de hoje. E agradecer ao colégio como um todo, por todo esse tempo de formação e por tudo que a gente falou aqui hoje e tudo mais que a gente não conseguiria falar aqui no podcast. Parabéns pela formatura. Obrigado. Né? Sucesso. Ô, pastorais, meninos queridos, muito obrigado, viu, pela presença de vocês. Que Deus continue iluminando esse caminho lindo que vocês vêm trilhando, tá? E aí, dê um recado de vocês. O Paulo, fala aqui pra mim, antes de eu passar pra eles. Você tem um Instagram? Sim. Então fala aí o teu Instagram pra gente seguir, quem não tá seguindo o Paulo Arnaldo, pra seguir, Com o Paulo Arnaldo, né? por favor. Pra continuar aí nesse caminho, pra te ajudar nesse sucesso aí. No Instagram, Paulo Arnaldo Duarte. No Facebook também. E no YouTube também, Paulo Arnaldo Duarte Piano. Show de bola. Vai lá, Vitão, você e a Carol. Bom, então a gente agradece também por essa oportunidade, né? Acho que volto a dizer que é um projeto incrível, né? E quem está nos escutando, a gente fica feliz e pede, venham participar com a gente, se interajam nos nossos movimentos, não só Inquietude, como Veritas, mas a gente tem um projeto missionário que ajuda na parte caritativa do colégio, na parte de caridade. Se puderem vivenciar esse momento com a gente fica muito feliz, é claro, né? E não esquece de assistir nossos podcasts, né, anteriores aí. Show de bola. Isso aí, Carol? João, vida longa ao Gutinho Cast. Amém, muito obrigado. Muito bom estar aqui, partilhar desse momento aqui com vocês. E é isso, fica aberto o convite para quem está ouvindo. E também vou estender um pouquinho mais o convite, além dos que estão ouvindo, os alunos que podem estar ouvindo, para as mães. Sim. Querido aluno, se sua mãe não é mãe Mônica ainda, chama ela, fala para ela me chamar ali, me encontrar ali. Encontrar Show o de Victor. bola. A gente tem o Encontro das Mães Mônicas, baseado também no carisma, mães que rezam pelos filhos, porque Santa Mônica rezou pra gente ter um Gutinho Cast hoje. Com certeza, se não fosse ela, Santo Agostinho tinha se transformado, não tinha, né? Não tinha. Então, a gente tem esse movimento de mães mônicas, a gente busca essa espiritualidade agostiniana enquanto mães também. É um momento diferente, né? Então fica o convite também aí para 2026. Vem fazer parte do Mães Mônicas. Show de bola! Estamos encerrando o nosso Gutinho Cast. Mais um Gutinho Cast feito com muito carinho para você. Não se esqueça de seguir, de ativar o sininho, compartilhar, mandar mensagem. E muito obrigado. Beijo a vocês, fiquem com Deus.